É ruim, você está ligado em muita coisa, então termina você se perdendo e não focando no assunto. Bem, acho que quem tentou pelo Facebook hoje, acho que não vai conseguir. Shalom, quem tá aí? É a Eunice? Eunice, você tá conseguindo me ver? Tá bom o som para vocês? Porque senão eu vou ter que desligar essa sala do Facebook. Não, no Meet eu sei que tá funcionando, mas no Facebook tá com defeito. Tá dando problema para mim. Quem tá no Facebook hoje não vai conseguir assistir. Mas tem pessoas aqui, só que eles não estão me respondendo. Se eles me respondessem, dava para saber se pelo menos eles estão me ouvindo. É, a Eunice falou que tá ruim para ela. Como é que é? É, vocês podem fazer isso? A Eunice está falando que agora melhorou. Eu não estou tendo acesso ao vídeo, então não consigo nem saber como que tá, Eunice, o vídeo. Tá ouvindo bem, Simone? Interessante, eu não consigo entrar nem danado na sala do Facebook para ver como que tá. Não sei por, não sei por quê. Oi. É, então, eu tô, mas eu não consigo entrar. Então, eu não consigo nem ver o vídeo. Se, um exemplo, se eles falar para mim, eu não tô ouvindo, tá ruim, eu não consigo nem ver isso, porque eu não tô vendo. Então, vamos começar, né? A Eunice está dizendo que tá ouvindo bem. Vamos começar. Simone, faz um favor para mim, compartilha esse vídeo do Face, pode ser na própria sala mesmo, que é para me ver como que ficou depois, porque para mim não está aparecendo. E a Gabi precisa dele, tá bom? Amém? Então vamos lá. Durante a aprovação de Jó, ele se manteve íntegro. Durante toda a sua aprovação, ele não atribuiu nenhum julgamento para os seus amigos. No sofrimento do justo, sempre haverá um propósito de Deus. Deus nunca vai permitir um sofrimento se Deus não for se manifestar nesse sofrimento. Por isso que nós vamos falar agora sobre a humilhação de Jó. Deus finalizou todas as suas perguntas, mas Jó
não foi capaz de responder a uma sequer. No capítulo 40, nós podemos ver que Jó, ele diz assim: eis que sou vil, que te responderia eu, coloco a mão na minha boca, ou seja, não, eu resolvo me calar diante disso, colocando a mão na minha boca para não responder diante a essas questões. Deus não queria apenas que Jó se calasse, mas que reconhecesse que Deus tinha o direito de prová-lo. Deus tem o direito de provar qualquer homem. E o patriarca, quando caiu em si e verificou que deveria reconhecer a soberania de Deus em um termo mais amplo, ou seja, reconhecer a soberania de Deus vivendo ela. Ele não precisava nem sequer alvoroçar-se no direito de querer entender seu sofrimento. Isso acontece muito com a gente no nosso dia a dia. Diante do sofrimento, nós queremos questionar Deus, nós queremos entender o sofrimento e nós muitas vezes exigimos para que Deus nos responda a respeito daquele sofrimento. É aí que nós erramos, porque quanto mais nós queremos entender o sofrimento, mais dentro do sofrimento nós permanecemos, porque não é para entender. A Bíblia diz que não é por obras que nós somos salvos. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Então nós não temos que tentar entender o sofrimento e também não temos que tentar entender Deus. Nós devemos reconhecer a sua soberania e reconhecer que Ele está conosco naquele sofrimento. Jó, ele reconheceu que Deus era soberano, mas nesse reconhecimento admitiu que Deus tem seus planos e que deles Deus não precisa prestar contas a ninguém. Deus não presta contas a ser humano algum dos seus planos. Já pensou? Deus vai realizar seus propósitos na vida da igreja, aí ele vai dizer, deixa eu ver aí, deixa eu ligar para Maria e avisar para ela que eu vou fazer uns planos e ela precisa estar por dentro disso. Eu esqueci da Magali. Deixa eu avisar aqui a Magali que eu estou esquecendo dela. Irmão, Deus não vai perder tempo com isso, porque Ele é soberano. Ele sabe o que faz. Deus tem seus planos e eles se realizam. E pessoa alguma ou homem algum vai impedir que os propósitos de Deus se cumpram. Então, nós devemos tão somente entender e se submeter e confiar em Deus em meio ao sofrimento. Jó disse no capítulo 42, verso 2: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Se nós reconhecêssemos que nenhum dos pensamentos ou propósitos de Deus podem ser impedidos, nós confiávamos e esperávamos a soberania e o agir de Deus e não ficaríamos questionando Deus. Não vamos ser hipócritas, não vamos ser falsos e mentirosos conosco mesmos, dizendo que a gente reconhece isso, porque não reconhece. Porque em toda prova, em toda tribulação, em toda angústia, eu só escuto pessoas reclamando. Mas por que isso, pastora? O que eu fiz para eu estar passando por isso? Você não fez nada, filho. Você é um ser humano, você está na terra. Aí você vai passar mesmo. Ai, pastora, mas eu já perguntei tanto para Deus, problema seu, vai ficar perguntando e perguntando. E quanto mais pergunta, mais no sofrimento fica. Porque não reconhece a soberania de Deus, porque não conhece os desígnios de Deus e quer conhecer. Sem entendimento algum, vamos dizer assim, quer entrar nos propósitos de Deus e ainda dá satisfação, né? Quer se meter no que Deus está fazendo, né? Se o diabo te colocou uma cilada, espera que Deus trabalhe na sua vida. Tenha, irmão, fé suficiente para confiar que Deus está agindo na sua vida. Tenha fé suficiente para esperar o agir de Deus. Tenha fé suficiente para saber que Deus está com você também no sofrimento. A gente tem uma ideia de um Deus egoísta, de um Deus interesseiro, que só está conosco na bonança, na alegria. E a gente tem um costume de quando a bonança e a alegria acaba, a gente falar igual os amigos de Jó, e Jó falou, que Deus não está comigo. E que Deus é esse? Um Deus orgulhoso?
vamos dizer assim, um Deus rico que só gosta de patricinhas, né? Não. Esse Deus se faz presente no sofrimento, ele se faz presente na enfermidade, ele se faz presente no leito de morte, que a Bíblia diz que na nossa passagem da morte, ele está lá para falar conosco. É a primeira face que vamos ver, é a face de Cristo, né? Depende muito de como alguns vão ver. Alguns vão ver a face, né, do sol da justiça, e outros vão ver aquela face que esperava o seu servo amado. Mas em todo tempo, seja na enfermidade, seja na morte, seja no nascimento, Deus está presente na vida da humanidade. Jó, quando ele fez essa confissão que nenhum dos seus pensamentos e os seus propósitos pode ser impedido, com essa confissão, Jó se humilha diante de Deus e reconhece o propósito divino na sua vida. Quantos de vocês foram capazes de reconhecer isso? De, no meio do sofrimento, de uma enfermidade, você olhar e dizer: eu sei que isso é um propósito de Deus para a minha vida, e eu reconheço que Ele está comigo, e eu não vou me preocupar com isso, porque Deus está presente em todos os momentos da minha vida. Às vezes a gente fala isso da boca para fora, mas quando estamos passando pela prova, a gente não sabe falar isso. A gente não sabe viver isso, né? Então Deus, ele então fez passar Jó do cativeiro quando Jó reconhece isso, que todos os propósitos de Deus e os seus pensamentos não podem ser impedidos. Ele se humilha diante de Deus e ele se humilha diante do propósito de Deus que está no meio daquele sofrimento. Então Deus faz Jó passar desse cativeiro e quando Jó orava pelos seus amigos. E nós vamos entender por que Jó, Deus mudou o cativeiro enquanto ele orava pelos seus amigos. Nós vamos entender isso nessa aula. Oi. É. Aí você vai e responde, né? Então, o seu Deus é um Deus orgulhoso que só está com você no meio da alegria. O Deus interesseiro, né? Que só está com você na bonança, só está com você, Pai do Senhor, Miriam, Sheita, Deus abençoe, Cláudia, Deus abençoe Eunice, amém? Voltou aqui para mim, obrigada. Então, vamos falar desse sofrimento do justo que muita gente não entende e como que Deus restaura a vida de um justo. O começo da restauração de Jó não passou pelo entendimento de sua dor, mas pela compreensão da soberania de Deus. Entenda uma coisa: quando Jó focava no seu sofrimento, ele não compreendia Deus, ele não compreendia o que estava acontecendo. Mas quando ele entendeu a soberania de Deus, os seus olhos se abriram e ele começou a ver a grandeza de Deus, que as coisas que passavam ao redor dele agora estavam claras e não estavam mais obscuras, porque ele olhou para a soberania de Deus e não olhou com entendimento na sua dor. Tá? Hoje nós vamos falar e vamos entender um pouco o que é Lashon Hará, uma palavra hebraica, quando fala do contexto bíblico sobre a fala, tudo que eu produzo com a minha boca. Você vai entender por que os amigos de Jó tiveram que comprar o sacrifício e levar o sacrifício para Jó sacrificar por eles, por conta da fala deles. E nós vamos ver quanto isso é importante diante de Deus. Vamos ver também alguns temas importantes e eu queria que você prestasse bem atenção e qualquer dúvida vocês me perguntam, tá? Então, nós não podemos conhecer a nós mesmos, né, sem antes conhecer a Deus. Não adianta você querer se conhecer, não adianta você querer conhecer o seu esposo
se você não conhecer a Deus primeiro. Não adianta você querer conhecer a sua esposa se você não conhecer a Deus primeiro. Por isso que Paulo vai dizer que o casamento do homem e da mulher é como se fosse a igreja. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que o homem deve guardar bem a sua casa e estar bem com seus familiares, ser um homem casado, tem que ser um homem, e Paulo começa a dar essas descrições por conta disso, porque nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus, e chamados por Deus, nós precisamos reconhecer a sabedoria, a soberania de Deus diante de todas as coisas. E a soberania de Deus no casamento, muitas vezes Deus permite os conflitos do casamento para que você conheça Deus naquelas situações. E Paulo, ele faz essa comparação. Então, a forma com que eu trato meu esposo é o nível de conhecimento que eu tenho de Cristo. A forma que você trata sua esposa é o nível de intimidade, de conhecimento que você tem com Cristo, né? Por isso que Paulo usa em todo o tempo o casamento no ministério. Então, quanto mais perto de Deus nós ficamos, mais nós vamos entender a nós mesmos e as circunstâncias que nos cercam, tá? Vamos falar um pouco sobre a reverência e submissão. Diante da espantosa criação de Deus que nós falamos na aula passada, sobre o Leviatã e o meu monte, Jó exclamou: eu sei que tudo tu podes, em Jó 42, verso 2. Isso demonstra atitude de reverência, de submissão diante de Deus. Ou seja, Jó viu Deus conforme ele realmente é. Alguns historiadores, alguns rabinos dizem que Jó viu a Shekinah de Deus, ou seja, aquela mesma nuvem, glória, que estava com Israel no deserto. Alguns rabinos e alguns historiadores dizem que foi esta glória, esta Shekinah que Jó viu. Então, Jó viu Deus como ele é. Jó reconheceu que Deus está acima dos nossos pensamentos, está acima dos nossos projetos. O patriarca foi claro ao afirmar que os desígnios divinos não são os nossos e não podem ser alvo dos nossos interesses. Se os planos de Deus e os desígnios de Deus não são os nossos, não são mesmo, e nem sequer podem ser comparados, então ele não é um alvo do nosso interesse. Cabe a nós conhecer a Deus no meio do sofrimento. Isso se chama da Bíblia conhecimento experimental, por meio da ministração do Espírito. Isso é muito mais revelador e muito mais poderoso. Nós precisamos conhecer Deus, Paulo diz em Efésios 3, como um marido e uma mulher se relacionam na cama, de uma forma tão íntima, mas tão íntima, ao ponto de descobrir quem é quem, ao ponto de olhar e dizer: esse é osso do meu osso, carne da minha carne, veio de dentro de mim. Conhecer os detalhes. Esse conhecimento experimental, por meio da administração do Espírito Santo, é muito mais poderoso do que você ler um livro ou ler mesmo a Bíblia 100 vezes. Muitas pessoas querem adquirir um conhecimento intelectual, mas não têm noção que Cristo tem a obra salvadora, mas o Espírito está a obra libertadora. Por isso que Isaías vai dizer que Deus ungiu a Cristo, os ungiu, né? Falando do Messias, para libertar os cativos. Então, a obra de libertação por meio de Cristo vem do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, no meio das provações, no meio das enfermidades, no meio do nosso dia a dia, ele vai fazer com que você tenha um conhecimento experimental. E isso é administrado pelo Espírito Santo. E isso se torna poderoso na sua vida,
quando você consegue vencer as suas provações. Porque na Bíblia, iniquidade é tudo que se repete. E quando você cai no mesmo ciclo, na mesma adversidade, todos os anos, todo mês, a mesma situação, e você se encontra caindo no mesmo pecado de murmurar, de criticar, de falar palavrão, sei lá qual que é o seu pecado, de voltar atrás, então você se torna um iníquo diante de Deus. Você precisa sair daquela situação, você precisa vencer ela da forma correta. Isso se chama conhecimento experimental. Por isso que Jó passou por isso. Ele prova para mim e para você que por mais duro que seja o sofrimento do homem, ele consegue vencer, ele consegue sair dos círculos, das amarras e do sofrimento deste mundo, louvando e glorificando o nome de Deus, sendo não sendo hipócrita, como muitos querem que nós venhamos ser. Você está triste, você está envergonhado e você tem que estar sorrindo. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Paulo diz: chorais com os que choram, se alegram com os que alegram. Então tem hora que eu vou chorar também. E é nesse momento que eu vou chorar que eu preciso entender a soberania de Deus. E eu só estou experimentando a soberania de Deus no meio do meu sofrimento. Para que Jó fosse curado e para que ele fosse restaurado, ele teve que conhecer a presença divina nessas adversidades. Muitas pessoas, vou dar um exemplo muito comum, elas passam por ciclos financeiros, a qual eles se repetem. A pessoa passa um ano bem, depois fica desempregado, só consegue passar um ano na empresa, aí fica desempregado, aí o nome sujo, aí começa o mesmo ciclo, a mesma coisa, e se repete, aí a pessoa volta para o vício, a pessoa sai da igreja, a pessoa deixa de administrar as faculdades da igreja, e ela começa a retroceder, ou seja, ela está culpando Deus daquele sofrimento, daquela adversidade que ela está passando, ela não reconhece a soberania de Deus, e é nesse momento que a obra libertadora do Espírito entra, para que você experimente Deus no sofrimento. Por isso que a Bíblia vai dizer que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, e Cristo repete que Ele vai estar conosco no nosso dia a dia, ou seja, é em todo esse mover da nossa vida, não acordar e não levantar. Então vai ter dia que eu vou acordar e alguma coisa ruim vai acontecer, e é aí que eu preciso entender que o sofrimento experimental do Espírito está vindo no meio da adversidade para me trazer libertação, libertação desse ciclo que se torna uma iniquidade na minha vida. Então o Espírito Santo entra no meio das adversidades para que você experimente a soberania de Deus nas adversidades. Então, quando você responde a Deus nas adversidades e no sofrimento, como Jó respondeu, que Deus é soberano e que ninguém pode conter os seus planos, Jó, ele sai daquele sofrimento quando ele para de olhar para a sua dor, quando ele para, vamos dizer, eu estava conversando com algumas mulheres e elas estavam falando que a gente tinha que se comover com a dor do outro, só que elas estavam se comovendo muito. E a pessoa colocava: fulano morreu, aí todo mundo: ai, que triste, que dó, que triste, que dó. Um grupo de intercessão. Aí eu falei: irmãos, não vamos criar um vácuo no meio dessa dor. Quando se cria um vácuo no meio da dor, qualquer um pode entrar, qualquer espírito, qualquer demônio pode entrar, porque a dor, ela causa um vácuo. E Jó, ele estava nesse vácuo, ele tinha perdido 10 filhos. E ele estava olhando para a sua dor, ele estava olhando para aquilo que ele estava passando. Mas quando Jó vê a soberania, os desígnios e os propósitos de Deus no meio daquela dor, Deus restaura a sorte de Jó. Então, para que Jó fosse curado, para que Jó fosse restaurado, ele precisava reconhecer a soberania de Deus naquela adversidade. Então, nós quebramos os ciclos repetitivos da nossa vida. Nós
quebramos os ciclos malignos da nossa vida quando nós reconhecemos a soberania de Deus. Repito, porque até mesmo no sofrimento e nas adversidades, o Espírito nos vem com sua obra experimental de libertação, para que você experimente Deus também na dor. E isso é libertador e é poderoso na nossa vida. Aí você pode dizer como Paulo, né? Você pode dizer como Paulo: eu passei pela morte, por tribulação, por dor, por perigo, por apedrejamentos, açoites, mas eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Você vai poder bater no peito e dizer para alguém: eu já passei por isso. É uma obra experimental do Espírito Santo que quer te tirar dessa situação. Você precisa reconhecer a soberania de Deus. Mas reconhecer a soberania de Deus em meio ao sofrimento não é entendimento, é você passar pela prova, como diz a música de Lázaro, dando glória a Deus. É você passar pela prova juntamente com Deus, experimentando Deus em cada situação. É quando você vai no médico, recebe uma notícia ruim e você começa a se tratar e se tratar, e naquele tratamento, Deus vai falando com você, Deus vai mostrando aonde você errou. Eu já comentei com vocês, e estou escrevendo um livro sobre isso, sobre a vida de uma mulher, e Deus, ele me fez emagrecer, já perdi 10 quilos, e ele disse: vai se tratar. Quando eu fui me tratar, eu descobri que eu estava com gordura do fígado, eu estava com pedra na vesícula e fora outras coisas. Eu disse: misericórdia, tudo isso. E quando eu resolvi perguntar para Deus, ele: você está perguntando o que para mim? Foi você que engordou, foi você que procurou isso, foi você que não cuidou do templo do Espírito Santo. Agora você vai me conhecer em cada órgão que você afetou. E eu estou conhecendo Deus em cada momento desse emagrecimento. É poderoso experimentar Deus em meio ao sofrimento. É poderoso ver o poder de Deus e o agir de Deus em meio às adversidades. Quem sofre e reconhece Deus no sofrimento, irmão, escreve isso, ganha terreno espiritual. Contra você, Satanás pode, até no Salmo 91, o laço do passarinheiro, ele pode até querer trazer aquele laço de novo na sua vida. Ele pode até querer colocar você de novo para cair no laço do passarinheiro, mas você não vai cair, porque você ganhou terreno espiritual diante daquela situação. Então não tem mais o laço do passarinheiro, você foi liberto, porque diante das provações, Deus estava com você e você passou com Deus, você experimentou com Deus. Amém? Até aqui tudo bem? Então, infelizmente, hoje não é bem assim. Muito pelo contrário do patriarca Jó. Há muitas pessoas que se colocam no lugar de Deus e passam a julgar o outro pelo sofrimento. Né? Alguns dizem: nossa, está passando por isso porque é pecador, porque não se arrependeu, porque não perdoou, porque era orgulhoso mesmo. Irmãos, nós estamos sendo igual aos amigos de Jó. Todas as situações, em todas as coisas, nós estudamos isso nas aulas passadas. Deus é soberano em todas as situações e em todo o mover da terra. Ele não está ausente da criação, muito pelo contrário, nós vimos isso em 2 aulas passadas. Ele está presente até no parto de uma serva. Ele está presente, ele sabe até quantos meses os filhotinhos dos bichinhos vai nascer. Ou seja, ele está presente o tempo inteiro em toda a obra da sua criação. Então nós não podemos ditar ordens a esse Deus, ou estabelecer projeto para a nossa vida, né? Ou projeto para a vida do semelhante de acordo com as obras deles. Eu não posso dizer que fulano vai tudo bem só porque ele anda, é um santo, né? É uma pessoa cheia de temor. Eu não posso dizer que nada vai acontecer com ele, porque estamos no mundo. No mundo temos aflições. No mundo, Paulo foi decapitado. No mundo, João foi colocado em uma bacia de óleo quente. No mundo, Isaías foi partido. Então, irmãos, no mundo, o pastor da igreja de Esmina foi colocado dentro de um forno quente,
né? Vivo ainda. Então, no mundo nós temos aflições. Por quê? Porque no mundo tem pessoas sem Deus. Nós estamos sujeitos e não precisamos olhar para Deus como se ele fosse o culpado ou como se o fato de eu passar por uma situação é porque Deus não está comigo. O livro de Jó deixa bem claro que é bem nas adversidades que Deus está para nos trazer libertação, para nos trazer uma obra experimental do Espírito de Deus em nossa vida. Eu estou experimentando Deus em minha vida. Por isso que Jó vai dizer: eu não conheço só de ouvir, agora eu conheço, meus olhos o veem. Por isso que Paulo vai dizer que esteve com Deus ali face a face. Ele experimentou Deus em sua vida. Então não podemos olhar para a vida dos outros e julgar se Deus está ou não está com elas e nem sequer fazer projetos para a nossa vida sem perguntar qual que é a vontade de Deus. Tiago 4, do 13 ao 14, vai dizer: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos estar naquela cidade, vou viajar. Vai dizer: passaremos um ano ali, ficaremos negociando, vamos ganhar dinheiro. Está em Tiago 4,13, né? Vocês nem sabem o que lhe vão acontecer amanhã na sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Isso é uma realidade, né? Ao invés disso, nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo outro. Ou seja, os nossos planos têm que estar de acordo com os planos de Deus, pois senão não adianta fazermos planos, né? Por isso que tem muito crente frustrado. Por isso que tem muito crente decepcionado com o cristianismo, porque ele faz os planos deles fora dos planos de Deus. Eu costumo dizer, não é o crente que escolhe a igreja, é Deus que escolhe a igreja para você congregar. É ele que te leva, né? Aí as pessoas começam a escolher o que é melhor, o que elas gostam, fora dos planos de Deus. Então, fora dos planos de Deus, Tiago está dizendo: nem adianta você querer fazer planos, porque vai dar errado. E tem muita gente fazendo planos fora dos projetos de Deus e a sua vida está dando errado e ela está culpando a Deus. Então, nós precisamos, no terceiro subtópico, ter uma experiência viva com Deus, não somente de conhecimento. Lembrando, Efésios 3, quando Paulo diz conhecimento do amor de Deus, ele não está falando de entendimento, de você ler, ler e reler. Ele está falando de um conhecimento de relacionamento como um casal no seu dia a dia. Então, nós precisamos ter essa experiência viva com Deus. Em Jó 42, verso 5, diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vêm os meus olhos. Jó 42, verso 5, os meus olhos te veem. Jó estava perplexo diante da visão de Deus e de tudo que ele ouviu a respeito de Deus. Na aula passada, lembrando que nós falamos de Leviatã, que não era somente um animalzinho. Nós vimos a quantidade de escudos de proteção que ele tem, que nenhum homem pode detê-lo, a não ser o próprio Deus que nos dá autoridade para isso. Quem não viu essa aula, volta lá na aula da semana passada, que nós estamos falando dessa poderosa criação de Deus. Então, Jó, quando viu essa poderosa criação de Deus e de tudo que Deus colocou diante dele, ele reconheceu a soberania de Deus e confessou de ter falado coisas sem entendimento, né? Como eu disse, 4 homens muito sábios conversavam sobre toda a sabedoria humana, mas Jó, com toda a sua sabedoria, ainda olhou para si mesmo e disse: eu não tenho entendimento algum, né? Deu testemunho que toda aquela
prova que servira para ele tivesse o maior entendimento a respeito do próprio Deus. Ele é testemunha viva de que um homem que passa pelas provações juntamente com Deus, ele tem um entendimento a respeito do próprio Deus. Apesar de todo o sofrimento, de toda a prova, Jó 42, verso 5, vai dizer que o patriarca podia dizer que antes apenas ouvia falar de Deus. Mas quando ele entende que Deus está com ele naquela situação, ele diz: os meus olhos te veem. Aí você entende por que Paulo também fala isso. E com toda a autoridade ele fala sobre o sofrimento, que não muda a vida dele, porque ele sabe que Deus está com ele. Agora, os meus olhos te veem. Jó se arrepende no pó e na cinza. Com essa expressão, o patriarca denota que, de até então, toda a sua vida de comunhão com Deus havia sido superficial. Quantos testemunhos você não já ouviu de pessoas que eram super pregadores, super pastores, e quando eles passam por uma enfermidade muito grande, um leito de morte, eles vêm com uma força total, se levantam como gigantes e contam suas experiências com Deus. Por quê? Porque eles passam pela fase experimental de libertação do Espírito Santo no meio das tribulações. Então eles reconhecem que o conhecimento do intelecto é apenas superficial e nós precisamos ter experiências com Deus. Por que você vê pessoas novas tendo autoridade dentro da igreja? Porque abriram seu coração, abriram a sua vida para ter experiências com Deus. Talvez as experiências que eu tive com Deus, que todos conhecem, de quase morrer, né? De ter uma infecção generalizada, eclâmpsia e tantas outras, de ver meus 3 filhos no hospital, bem no início da igreja, e tantas outras provações que passaram de experiências com Deus. Talvez a missionária Magali, talvez, tá? Que tem, vamos dizer, é o dobro da minha idade, talvez não tenha tido a experiência que eu tive. O que consta diante da maturidade espiritual é a forma com que eu respondo para Deus, é a forma com que eu experimento Deus nas situações e como eu passo com Deus nas situações, e não somente no conhecimento. Eu conheço pastores, amigos meus da presbiteriana, que passaram anos no seminário, que passaram anos estudando e ainda estão, não que eu não deixei de estudar, mas eles não passaram as experiências que eu passei, porque na presbiteriana é diferente. O pastor ele tem um salário e a própria igreja cuida para não subjugar o pastor, para não levar peso sobre ele. É tanto que eles têm o presbitério de 4 presbíteros que ajudam o pastor nas suas decisões, além do salário dele. Se a igreja não mantém o salário do pastor, o presbitério mais acima tira aquele pastor e leva ele para outro lugar. Então, vamos dizer assim, muitas vezes esse tipo de pastores que estão assalariados e cuidados por um ministério, eles não passaram ainda por experiências que muitas vezes a Miriam Cheta, que está aqui conosco, passou. Né? Talvez a Eunice tinha mais experiência por ter vivido sofrimentos com Deus do que pessoas que fogem do sofrimento. Eu estou comparando a vida de um pastor, porque para mim é mais fácil falar do pastorado, porque eu vivo isso. Então nós precisamos entender que a nossa experiência de vida que nós temos é uma forma, no sofrimento, é uma forma do Espírito Santo trazer libertação ou maturidade e conhecimento a respeito de Deus naquela situação. Veja, quem passa um sofrimento muito grande, vamos dizer, nas finanças, essa pessoa, ela se levanta de uma forma, quando ela conhece Deus nas finanças, que ela pode testemunhar para qualquer um, e ela tem fé suficiente
para ajudar o outro a passar por aquele tipo de situação. Por quê? Porque ela conheceu a Deus, ela teve experiência com Deus nas tribulações. E foi exatamente isso que Jó reconhece. Ele reconhece a presença de Deus e a soberania de Deus. Então, esta nova experiência com Deus que Jó teve, quando ele diz que os meus olhos te veem, resultou em uma humildade, reverência e submissão. Né? E isso deve resultar em nossa vida também. Humildade, reverência e submissão aos propósitos de Deus, tá? Isso nos ensina que a nossa jornada não podemos nos contentar com o conhecimento teórico acerca de Deus, né? Tem muita gente. Isso acontece muito com nós, pastores, de chegarmos num lugar e a pessoa fazer questão de dizer: eu tenho 30 anos de evangelho, tenho 3 faculdades, tenho não sei quantas de abacate, sei lá o que ele quer falar, né? Mas, e a Bíblia deixa bem claro, Paulo vai falar sobre isso, que o conhecimento teológico, a filosofia e as faculdades que ele tinha não serviu de nada diante da experiência que ele teve com o próprio Deus. Então, isso nos ensina que na nossa jornada não podemos nos contentar com o conhecimento teórico acerca de Deus. Não podemos nos contentar de, eu conheço a Bíblia, eu sou super extra Bíblia e graças a Deus eu estou de bem com Deus. Se você não aprender a experimentar Deus nas experiências do teu dia a dia, seja, irmão, num velório, seja ao enterrar um ente querido, eu sei que vocês já passaram por essa situação. Mesmo assim, Deus ali transformou aquela história em uma história libertadora, não somente para a tua vida, mas para a vida de outros. Porque Deus é soberano e estava com você naquele instante. Então, quando nós temos essa experiência de vida com Deus, nós renunciamos àquilo que nós achamos. Porque é diferente aquilo que eu acho quando aquilo é colocado em prática e eu vou viver com Deus. Isso está descrito em Jó 42, verso 3, em outras palavras. Será que nós hoje poderemos dizer que conhecemos a Deus como Jó conheceu? Será que podemos dizer que a nossa intimidade com Deus se assemelha à intimidade de Jó nas provações? Ou será que apenas estamos cantando, né? Deus vai fazer virada, Deus vai fazer virada, né? Porque muitos pega Jó 42 e faz dele uma canção. Deus vai fazer uma virada na minha vida, né? Mas não sabe que no meio daquela provação que ele está vivendo, para Deus fazer uma virada, ele precisa entender que a obra libertadora do Espírito Santo está ali e que a soberania de Deus está ali. E para que Deus faça uma virada, eu preciso olhar a soberania de Deus diante daquela situação. Nós temos muito, irmãos, que aprender e devemos nos conscientizar que a nossa intimidade com Deus ainda é muito pequena diante das experiências que estamos vivendo. Diante do Covid, nós precisamos entender a soberania de Deus diante dessa situação e o que ele requer da sua igreja e do seu povo diante dessa situação. Porque por mais que pareça que o mundo está governando, como disse Paulo em Efésios 6, que os governantes desse mundo e as forças espirituais da maldade estão reinando, nós precisamos entender que nessa provação a soberania de Deus está reinando. E se eu reconhecer a soberania de Deus diante dessas provações, nós como igreja podemos mudar esse cativeiro. Então o conhecimento de Deus está nas experiências que passamos com Deus na caminhada. Se assim nos conscientizarmos dessa realidade, certamente teremos um progresso espiritual. Lembra que eu falei? Nós vamos ganhar terreno espiritual. A igreja precisa ganhar terreno espiritual diante desse Covid. A igreja precisa parar de se lamentar das mortes e dar apoio vamos dizer, ao sofrimento e colocar soberania diante de Deus, diante de tudo isso, diante do povo, começar a experimentar Deus para a própria igreja, para que o mundo conheça quem é Deus diante do sofrimento. Vamos falar um pouco aqui sobre a intercessão de Jó. A Bíblia diz
em Jó 42, verso 7, que Deus ficou irado com os amigos de Jó. Após ter dirigido-se a Jó com uma série de indagações, que Jó não foi capaz de respondê-la nenhuma sequer, o Senhor voltou-se para os amigos de Jó. Ele faz o tenamita, né, com as seguintes palavras: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos. Jó 42, verso 7. Porque não dissesses de mim o que era reto como o meu servo Jó. Lembra que eu falei que Jó passou pela prova, né, limpo? Por quê? Porque Jó não acusou os seus amigos, não acusou ninguém, mesmo sendo injustiçado naquelas provações. Então, esse texto deixa bem claro e nos mostra que Deus se irou com as palavras que saíram da boca desses homens, porque não falaram de Deus o que era reto, como Jó havia falado. Lembrando que o sofrimento de Jó, psicologicamente falando, era válido diante de Deus, porque Deus conhece a nossa dor. E diante da nossa dor, diante do sofrimento psicológico, nós podemos pronunciar e desejar a morte, como Elias, como Jó fez. Tá? Mas isso não significa que a humanidade e o sofrimento psicológico desses homens tenha arrancado deles a salvação, de hipótese alguma. Tá? Então, a teologia dos amigos de Jó não condiziam com a vontade de Deus. Eles defenderam Deus de forma energética, sincera, mas errada. Eles eram especuladores da fé, eram teóricos, ou seja, não tinham experiências daquilo que estavam falando, falavam coisas da sua cabeça e não do seu coração. Lembrando para vocês que os nossos pensamentos, em fração de segundos, descem ao nosso coração. E quando desce ao nosso coração, as coisas são executadas, porque é o coração que dá ordem às coisas deste mundo, né? Por isso que a Bíblia diz, a boca fala que o coração está cheio, né? Então eles falaram coisas de que eles ouviram e não de coisas que eles tiveram experiências com Deus. Eles não conheciam Deus o suficiente. Eles falavam de coisas que eles especulavam a respeito de Deus. Por toda a sabedoria deles, eles não tinham intimidade nem experiência com esse Deus. Tinham conhecimento a respeito de Deus, mas não tinham intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus, irmãos, não é o tempo de oração que você gasta, porque na eternidade não existe 5 minutos ou meia hora, mas é a experiência que você tem com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando você trancar a porta do teu quarto e sozinho você falar com Deus, Ele te ouvirá, porque está falando de um momento em que só terá você e Deus, e o Espírito de Deus vai te trazer a memória, vai te trazer a obra de libertação, vai te trazer o que você precisa para aquele momento, e aí sim Ele te ouvirá. Isso mostra que uma teologia errada, certamente, irmãos, vai nos conduzir a uma crença igualmente equivocada. Eu costumo dizer, tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado, principalmente nessa pandemia. É muita live, é muita gente gravando, é muita gente famosa. Toma muito cuidado com a teologia equivocada sobre Deus. Aquela pessoa pode estar falando de livros maravilhosos que eles leram. Eles podem falar filosoficamente de um Deus lindo, mas não conduz igualmente a nossa crença. A crença muitas vezes se torna equivocada, os pensamentos se tornam equivocados. Devemos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Deus se dirigiu a Elifaz, o amigo de Jó, e determinou a ele e aos seus amigos que eles deveriam se arrepender e mudassem os seus conceitos a respeito do que eles falaram a respeito de Jó. Isso está em Jó 42, verso 8. E ele diz, para que chegassem até Jó com seu sacrifício, para que Jó intercedesse por eles, ao favor deles. Então, era a revelação do testemunho divino a respeito de Jó. Lembra no início dessa aula, na primeira aula, que o próprio Deus testemunhou a respeito de Jó.
para Satanás, ou seja, para o mundo espiritual, Deus testemunha ao nosso respeito. E nós somos testemunhas de Deus a respeito do que ele fala de nós. Então, nós precisamos responder a esse testemunho de Deus. A Bíblia diz que há 3 testemunhas no céu, há testemunhas na terra. E Jó levantou-se agora como uma testemunha de Deus, e que o que Deus falou no início para Satanás era uma verdade, não uma mentira. Então, o testemunho que de uma vez por todas encerrava todas as razões e argumentações humanas que haviam sido proferidas de Elifaz, Bildade e Zofar, e agora estava caindo por terra, porque o próprio Deus agora estava testemunhando a respeito de Jó. Olha, vocês não falaram que era justo, como meu servo Jó, ou seja, Deus testemunha mais uma vez a respeito de Jó. E ainda faz esses homens ir até Jó e sacrificar por eles. Aí você diz, mas pastores, nós estudamos sobre os argumentos dos 4 amigos de Jó. Onde está Eliú? Né? O que ele disse a respeito de Deus era correto ou não? Nós vimos isso na aula passada, na aula retrasada também, como vimos o discurso de Eliú. Ele avançou em relação, ou seja, o discurso de Eliú foi melhor do que o dos outros 3. Por ser o mais novo, ele deixa bem claro, não significa que eu não tenho conhecimento como vocês, mas o discurso de Eliú foi melhor do que o de Elifaz, Bildade e Zofar, né? Mas o discurso de Eliú avançou em relação aos 3, aos outros amigos de Jó, mas não era, vamos dizer assim, integralmente correto, mas também não foi digno, né, de juízo diante de Deus, porque Eliú não condenou a Deus e não condenou a Jó e não colocou uma teologia da prosperidade, não colocou uma teologia a respeito de Deus, né? Por isso que ele não foi condenado como esses 3 estão sendo agora. Então, Deus nada diz a respeito de Eliú. Deus não confirma e não reconhece e não o repreende, tá bom? Né? Se você quiser saber mais sobre isso, você vê nas aulas anteriores. O testemunho que Deus dá de seus servos faz com que todos os argumentos e todas as razões e todas as obras humanas cessem. O testemunho que os céus dão ao teu respeito faz com que toda a razão humana cessem. Você pode ver o testemunho que Deus deu a respeito de Paulo, né? Deus diz: vai, porque aquele homem é um vaso escolhido. Ou seja, Deus testemunha a respeito de Paulo. Irmãos, Deus testemunha a respeito de você. As tribulações vão vir e você precisa responder a esse Deus. O pecado dos amigos de Jó. Esse texto é interessantíssimo e nós vamos estar vendo aqui. Jó 42:7. Porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Este texto nos mostra a fidelidade de Jó provada por Deus. Ele continuava íntegro com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Portanto, aquilo que Jó dissera estava correto. Mas isso não significa que tudo quanto Jó dissera era plenamente certo. Por quê? Porque não tinha experiência. Mas que as respostas de Jó e dos seus amigos eram inteiramente justas. A resposta que Jó deu para eles. Lembrando que Jó não acusou aqueles homens mesmo diante de acusações. Então, a resposta que Jó deu para aqueles homens foram inteiramente justas diante de Deus. Se Jó estava correto, então os seus amigos estavam errados. Então, qual foi então o pecado dos amigos de Jó? Nós vamos ver isso agora. O pecado do amigo de Jó foi a insistência da apresentação da falsa teologia deísta, né? Da falsa teologia da prosperidade, da falsa teologia do sofrimento, né? Se você está sofrendo é porque tem pecado oculto. Irmãos, não é sempre assim. Isso muitas vezes é um fato, mas isso não é uma regra, tá?
eles cometeram 3 erros que poderiam levar à destruição espiritual na vida de Jó, caso Jó tivesse dado atenção ao que eles tiveram falado. Eles ensinaram, primeiro, ensinaram um princípio retributivo da prosperidade e do sofrimento, que os justos sempre são abençoados e os ímpios são castigados. Isso não é verdade. Eu vejo justo sofrendo, eu vejo justo passando necessidade, porque o mundo existem pobres e ricos para que haja um equilíbrio. Então, no mundo teremos aflições. Então, logo cai por terra a teologia da prosperidade e do sofrimento. Para eles, todo sofrimento devia ter uma consequência de um juízo divino como resposta a algum pecado. Irmãos, isso acontece? Sim. Isso é fato? Sim. Eu posso ter consequências do pecado? Sim. Mas isso não é uma regra. E eles colocaram isso como uma regra. O sofrimento é uma manifestação, muitas vezes, do amor de Deus e da graça, e não de uma punição. Você vai ver Deus punindo o próprio Israel no meio do sofrimento, para que Israel se volte para Deus e se arrependa. Você vê isso em toda a Bíblia. Quando nós estudamos o seminário pastoral, uma das primeiras coisas que nos é ensinado quando tratamos da teologia do Antigo Testamento, Deus, ele vai trazer bênção para o seu povo, vai trazer prosperidade. Aí o povo vai cair na beleza da prosperidade, né? Vai viver essa prosperidade. Aí eles vão esquecer de Deus. Aí Deus manda o sofrimento, aí eles se arrependem, aí volta de novo, né, para Deus. Então Deus muitas vezes manifesta o sofrimento. A Bíblia deixa bem claro que até o juízo de Deus é manifestada a sua graça, porque o juízo de Deus não é o fim. O juízo de Deus é destruindo uma coisa para recomeçar outra. É tirando, vamos dizer, um homem mau para levantar a sua geração de outra forma. Então o juízo de Deus, ele traz mudanças, até no juízo de Deus, a graça. Então, os amigos de Jó, se confessasse o pecado deles, eles deixaram bem claro que se Jó confessasse o pecado dele, que ele cometera, Deus ia livrar ele daquele sofrimento. Jó poderia ter pecado? Poderia, mas onde eles erraram? Em ter acusado Jó. Se Jó tivesse atacado o conselho deles, para a vida deles, acatado esse pecado e dissesse, é verdade, vocês têm razão, Deus precisa me abençoar porque eu sou justo, porque, né, eu sou alguém na vida. Jó tinha ido à falência espiritual, não somente à falência financeira. Se Jó tivesse acatado este conselho, teria invalidado a sua confiança a Deus. Lembrando que no primeiro capítulo, a primeira coisa que Deus fala é que Jó é o quê? Jó é fiel. Ele diz, observaste os meus servos Jó, justo e fiel. E Satanás atacou através dos amigos de Jó essa fidelidade de Jó, né? Então, olha, o pecado dos amigos de Jó estava naquilo que eles falaram a respeito de Jó. E confirmando as suas acusações, né? Além de terem falado, eles estavam confirmando as acusações que Satanás fez lá no começo. Lembra que Jó falou para Deus? Jó, ele teme a você porque você colocou uma cerca protetora em volta dele. Ele é cheio de bens, de coisas materiais, né? Bem sucedido. Tira essa cerquinha que está em volta dele, que você vai ver se ele teme a você. Então, os amigos de Jó atacaram Jó com suas palavras, e se Jó tivesse acatado isso, o que Satanás tinha falado lá no começo tinha se confirmado. Mas Deus testemunhou de Jó que ele era fiel, e realmente Jó foi fiel. Jó temia a Deus, não apenas em troca de bênçãos ou de vantagens. Outra coisa, o outro erro dos amigos de Jó, falaram com arrogância, alegando terem provações divinas, ou seja, usaram a própria palavra, usaram o próprio conhecimento a respeito de Deus para suas teologias falsas. Tome cuidado com a teologia falsa. Irmão, tem muita gente pregando conhecimento, teologia, misturando as teologias a qual ele não sabe nem a quem ele serve, nem a qual ele segue. Ou seja, não tem conhecimento nem do que fala.
Então, tome muito cuidado com isso, porque pode ser uma armadilha para que você venha cair. Veja que as palavras dos amigos de Jó, mesmo com tanta sabedoria, teria sido uma armadilha para Jó não testemunhar sua fidelidade para com Deus. Então, nisso, os amigos de Jó pecaram. E por isso, eles precisaram da intercessão de Jó, que era justo, reto, diante de Deus. Irmãos, vai pedir oração, não peça para qualquer um, porque não é qualquer um que Deus ouve. A Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo. Jó era justo. Então, nisto, os amigos de Jó, Deus o direciona para Jó, porque Jó era justo. Então, vai pedir oração? Não pede para qualquer um. Não, é porque a irmã do manto, ela revela o número do meu RG e a cor da minha calcinha. Então, irmão, você não precisa de revelação, porque você já tem o seu RG e você já sabe a cor da sua calcinha ou da sua cueca. Você não precisa disso. Vai pedir oração, irmão, peça para um homem justo, peça para uma mulher de Deus, peça para quem tem experiências com Deus, pois estes Deus ouve, né? A oração de Jó, conforme Jó 42, verso 8, Deus ordenou que os amigos de Jó fossem até ele, para que Jó orasse por eles. Jó, que outrora foi acusado de pecador pelos seus amigos, agora estava como intercessor, se colocando na brecha por esses homens. O Senhor aceitou a oração de Jó. Deus perdoou os seus amigos. Por quê? Porque Jó era justo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter as mãos limpas diante de Deus, né? Porque quando nós vamos interceder, nós entramos na presença de Deus e ele nos ouve, porque ele encontra-se, olha para nós e vê fidelidade. E Deus olhou para Jó e viu ele um homem justo e aceitou as suas orações e perdoou o pecado dos seus amigos. Durante todo o livro, Jó se colocou na defensiva e ergueu a sua voz para se defender. Mas Deus agora, né, durante todo o livro que nós estudamos, nós podemos ver Jó se defendendo, Jó falando do seu sofrimento, Jó explicando a sua dor. Mas agora Deus ordena a Jó que saísse do campo de defesa e fosse entrar na brecha da intercessão pelos seus amigos. Quantas vezes nós estamos passando pelo sofrimento e Deus fala para você, vai orar por fulano, vai orar por ciclano, e você diz, meu Deus, eu estou precisando e Deus manda eu ir orar. Irmão, se coloca na brecha, porque Deus vai te ouvir. Quando nós nos defendemos, o nosso foco é concentrado em nós mesmos. Quando nós nos defendemos, o nosso foco é centrado para nós. Mas quando nós oramos, nosso foco está na pessoa que é o alvo da oração. É impossível, irmão, você ir orar por alguém e você continuar magoado com essa pessoa. É impossível você ir orar por alguém e você continuar com ira no teu coração por conta daquela pessoa. Marcos 11:25 diz assim: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu perdoe as vossas ofensas. Isso foi alguns versículos que eu separei, você vai entender por quê. Mateus 5:38 diz: orai pelos que vos maltratam e orai pelos que vos perseguem, para que sejam conhecidos como filhos do vosso Pai. Então há uma determinação divina para que você ore pelos seus amigos e ore pelos que vos perseguem. Por quê? Porque Deus está tirando você do foco e está colocando outro no teu foco. Então, quando você tira o foco de você, você consegue ver os dois lados. Tanto você é perdoado, como o outro é restaurado. A determinação divina para que os amigos de Jó efetuassem um sacrifício e uma remissão dos pecados. Deus determinou que esses homens fossem até Jó para que Jó fizesse um sacrifício por eles. Por quê? Porque eles erraram em seus debates com Jó. Então, isso nos traz uma importante lição. Em primeiro lugar, mostra que
não só as nossas ações, mas também as nossas palavras são levadas em contas diante de Deus. Eu vou repetir. Os amigos de Jó tiveram que comprar um sacrifício, tiveram que levar um sacrifício até Jó e tiveram que pedir para Jó para orar por eles, e era uma determinação divina. Deixa eu dizer uma coisa: quando nós pecamos contra o próximo, nós devemos nos arrepender diante de Deus, mas nós devemos consertar o nosso erro diante do nosso irmão. E era isso que estava acontecendo com os amigos de Jó. O pecado da língua não é somente contra Deus, não é somente contra o irmão, é também contra Deus, e você vai entender isso agora. O pecado da língua não é somente contra o próximo. Aí tem gente que se entra em contendas, confusões e disse-me-disses e fofocas contra o próximo, manchando vamos dizer assim, a imagem e semelhança do próximo, e depois chegam diante de Deus e pedem perdão. Deus perdoa? Perdoa, mas você precisa estar diante do teu irmão para pedir perdão também. Foi o que os amigos de Jó tiveram que fazer. Eles tiveram que pegar um sacrifício, chegar até Jó e pedir para Jó orar por eles. Porque o pecado que eles tinham cometido era com a sua boca. Então, esse texto nos deixa bem claro, e todos os estudos que nós estudamos aqui do livro de Jó, nós entendemos que não somente as nossas ações, mas também as nossas palavras são levadas diante de Deus em conta, tá? Agora eu vou ler alguns versículos para que você entenda isso. Levíticos 24, do 19 ao 20. Se alguém causar defeito, olha o que diz Levíticos 24, do 19 ao 20. Anota esse texto, porque isso é um resumo de um estudo profundo das Escrituras a respeito da língua, tá? Você vai entender por que Jesus falou o que ele falou a respeito do matar o irmão. Levíticos 24, 19 ao 20. Olha o que diz a Bíblia. Se alguém causar defeito no seu próximo, como ele fez, assim será feito com ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Deixa eu dizer uma coisa. Todo homem é imagem e semelhança de Deus, queira ele ou não. A Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Em todos os aspectos, tá? A Bíblia fala da linguagem da alma, da linguagem do espírito. Só o homem tem o poder de Deus dentro dele. Então, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Quando você fala mal de uma pessoa, quando você julga uma pessoa, você está manchando a imagem e semelhança de Deus na vida daquela pessoa. Por isso que a Bíblia vai dizer: se alguém causar defeito no seu próximo, como ele fez, assim seja para com ele. O pecado cometido com as nossas palavras vem sobre nosso corpo físico. E nós precisamos entender como é sério o pecado cometido com a nossa boca, com a nossa língua. Todo homem é imagem e semelhança de Deus. Quando você fala mal de uma pessoa, você está manchando a imagem e semelhança daquela pessoa. Você, vamos dizer assim, que a Maria anda junto com a Jaqueline. E elas são super amigas e elas amam a igreja. Aí, de repente, a Jaqueline começa a falar mal da Magali. E a Maria, que tinha uma imagem boa sobre a missionária Magali, começa a olhar a Magali de uma forma distorcida. Começa a criar um pouco de ira no coração a respeito da Magali. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Deus a respeito daquele corpo de Cristo foi manchada por meio daquela pessoa. Então, por esse motivo, em Mateus, anote também esses versículos, porque é um pequeno resuminho que eu estou dando para vocês, diante de todos os estudos da Bíblia a respeito da fala. Mateus 5, 22, 25, Cristo
vai falar de Levíticos 24 dessa forma. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, ou seja, idiota, ou seja, manchar a imagem dele, né? Mais ou menos assim, a Jaqueline e a Maria estão conversando, aí a Jaqueline fala, nossa, você viu como o pastor é idiota? Aí a Maria não tinha nem conhecimento, nem passava pelo coração dela que o pastor era idiota. Aí de repente ela fala, poxa mesmo, hein? E ela fica com aquilo no coração. Ele é um idiota mesmo, que cara chato, né? Então isso manchou a imagem e semelhança de Deus na vida daquela pessoa. E Jesus está falando exatamente disso. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares do que você falou do teu irmão, ou se você tem alguma coisa contra ele, porque alguém falou para você, deixa a tua oferta ali. Ou seja, você mesma não pode entregar a sua oferta. Coloca a tua oferta na mão do pastor e pede para o pastor colocar para você e vai se consertar com o teu irmão. É isso que Jesus está dizendo. Vai se reconciliar primeiro com o teu irmão e depois... Porque aí você diz, mas por que colocar na mão do pastor? Porque o pastor vai entrar na brecha por você, tá? Então você volta, se conserta, se reconcilia com teu irmão e depois você vem se apresentar diante de Deus. Aí o versículo continua: concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele. Enquanto você está perto dessa pessoa, enquanto você convive com essa pessoa, é isso que a Bíblia está dizendo. Enquanto você tem a oportunidade de falar com essa pessoa, enquanto estiver no mesmo caminho que ela, vai lá e se reconcilia com ela. Para que não aconteça que o adversário te entregue a juízo. Ou seja, Satanás, irmão, pode te condenar, te levando a juízo, seja em uma adversidade, seja em uma provação, seja até mesmo diante do próprio Deus. É Jesus que está dizendo isso, não é Paulo, não é Pedro, nem João. Mateus 5, 22, Sermão do Monte, ou seja, o espírito da lei sendo apresentado pelo próprio Cristo. Jesus está dizendo, vai, aproveita a oportunidade que teu irmão está contigo, se reconcilia com ele, para que o teu adversário não entregue você ao juízo. E o juiz te entregue ao oficial e assim você fique encerrado em prisões. As leis da Bíblia sobre a fala se resumem em uma palavra no hebraico, lashon hara. Este é o pecado da língua. E o pecado da língua está entre os 4 pecados que a punição dele tanto é neste mundo, nessa terra, nesta vida, como no mundo vindouro. A idolatria, a imoralidade, o assassinato e o pecado de lashon hara, que é o pecado da língua, são os 4 pecados que você vai arrastar por essa vida e no mundo vindouro você pode até ser condenado por isso, tá? Então, o lashon hara, ele se iguala, por isso que Jesus vai dizer que quando você fala mal do seu irmão, você está matando o seu irmão. Jesus está dizendo, não olho por olho mais, né? Ou seja, não precisa mais pegar uma faca e matar o teu irmão. Você já está sendo um assassino. Jesus está igualando o assassinato, a imoralidade, a idolatria, ao pecado da língua, ele está igualando ao mesmo pecado. Por quê? Porque Jesus, em Mateus 5, ele está trazendo o Sermão do Monte, ele está trazendo a lei, o espírito da lei, pronunciada pelo próprio espírito da lei, que é o próprio Cristo. E ele está deixando isso bem claro. Sobre os que cometem este pecado, diz a Bíblia, em Números 16, 33. Veja que Jesus citou o livro de Levíticos 19 para falar sobre o pecado da língua. E veja que Jesus iguala o pecado da língua com o pecado de um assassinato, porque são 2 pecados que eles têm um peso tanto neste mundo como no mundo vindouro.
Então, sobre este pecado, Números 16:33 vai dizer: e eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Irmãos, esse texto foi bem claro. É o texto de Corá. Todo mundo conhece o homem que se levantou contra Moisés. E mais 200 homens se levantaram junto com ele. Por quê? Porque ele começou a falar mal de Moisés. Começou a falar que Moisés não era escolhido, que a família de Moisés queria ser os bambambam da história. E ele fez um montinho, e com aquele montinho que ele fez, ele pega e começa a colocar aquele povo contra o próprio Deus. E a Bíblia deixa bem claro que eles desceram vivos e foram engolidos pela terra. O que a Bíblia está dizendo com isso é que o pecado que eu cometo com a língua, eu vou pagar com punição nesta vida. E também vou ser colocada diante do grande julgamento por conta disso. A Bíblia deixa bem claro, quando você fala mal do próximo, você está ajudando aquele que está ouvindo a tendência dele para o mal. É mais ou menos assim. A Maria nova convertida. Aí a Maria chega na igreja toda feliz. Ela ama a Magali, a missionária, ela ama a Ivanilda, ela ama o pastor, ela ama os irmãos do louvor, ela ama todo mundo. Porque ela não conhece ninguém. Ninguém chegou para Maria para falar mal de ninguém. Então ela ama todo mundo. Não é assim, Maria? Então, você chega na igreja toda feliz e você tem alegria em tudo que envolve a igreja. Mas aí vem alguém, né, que vai falar mal da missionária Magali e fala mal do pastor para você. Aquela pessoa despertou um sentimento maligno que tinha dentro de você e que ia ser tratado pelo Espírito de Deus. Então, agora, dentro da igreja, a tendência da Maria vai ser levada para o mal, porque aquela malignidade que tinha dentro da Maria a respeito de como julgar as pessoas começa a vir para fora. Então, aquela pessoa que falou mal do outro está desviando aquele que ouviu, distorcendo a imagem e semelhança do outro. Olha como é sério esse pecado. Então, ele enche o outro de arrogância, de si mesmo, né? Mais ou menos assim. Você viu como o pastor, ele não é tão santo, não. Então, ele começa a olhar para ele mesmo e pensar, né? Eu sou santo, sou suficiente, sou justo diante de Deus. É assim que sai o sentimento diante de você. Porque para você ser capaz de julgar o outro, é porque já existe uma arrogância dentro de você a respeito de você mesmo, a qual vai se achar mais temente, vai se achar mais santo que o pastor, vai se achar mais temente que a missionária Magali, né? Vai se achar mais bambambam que o outro. E foi exatamente isso que os amigos de Jó fizeram. Eles se acharam melhor do que Jó, acusaram Jó da situação em que eles estavam. Eles poderiam ter despertado no Jó essa malignidade e essa arrogância, né? Então, fala mal do outro. Veja o que diz Números, capítulo 12, verso do 1 ao 2. Para você que gosta de rasgar a Bíblia no meio e dizer que o Antigo Testamento não é tudo que serve, né? Que só agora Deus só usa o Novo Testamento. Irmão, vai para um centro de macumba que o feiticeiro está perdendo para você, tá bom? Eu estou falando de textos bíblicos que o próprio Cristo citou no Sermão do Monte, Números 12, do 1 ao 2. Olha o que fala. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, com quem eles se casaram, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Olha o que a irmã Miriam e Arão estavam falando, né? Aliás, Miriam incitando, né, os outros, né, a falar mal de Moisés, né? Quem Moisés pensa que é? Acaso Deus escolheu só ele para reinar junto com esse povo? Né? Olha o que ela diz. Porventura falou o Senhor somente para Moisés, porque Miriam era profeta, não esqueça disso.
né? Geralmente a pessoa tem o dom profético, sobe uma arrogância nela e ela começa a se achar que ela profetiza mais que os outros. E Miriam se achou, né? Acaso é só Moisés, o profeta? É só com ele que Deus fala? Não falou também a nós, Arão, né? E o Senhor ouviu aquele murmúrio daqueles dois. Deus ouviu aquela fofoquinha lá. Então a nuvem do Senhor se retirou da tenda. Quando, irmão, Deus se retira, o inferno se aproxima, tá? Quando a nuvem do Senhor se retirou da tenda, eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Chamou, pois, a Moisés ao Senhor, e rogou para que os curasse. Miriam e Arão pecaram com a sua boca, Lachon Hará, pecaram com a sua língua. Contra quem? Contra Moisés, tentando manchar a imagem e semelhança de Deus na vida de Moisés. Deus ouviu e Miriam ficou enferma. O pecado da língua traz enfermidade, e eu te provo isso no Novo Testamento. Eles pecaram com a sua boca. Então todos os membros de Miriam agora estavam feridos. Mas com Jó foi diferente. Jó teve que sacrificar pelos seus amigos para que Deus os perdoasse. Por isso que se você sujou a imagem e semelhança de alguém, você tem que ir naquela pessoa. Deus vai te perdoar? Vai. Mas se você quer ficar livre das consequências, você tem que ir até o irmão. Os amigos de Jó tiveram que ir até Jó para que Jó orasse por eles. Por isso, irmãos, as pessoas falam mal de mim, as pessoas, tá? Deixa falar, deixa o povo falar, nem ligue, né? Tem até uma musiquinha, nem ligue. Porque eles estão pecando diante de Deus e daqui a pouco eles vão ter que chegar diante de você e pedir perdão diante de tudo que estão falando. Irmãos, quando a Bíblia diz que o pecado da língua, da fofoca, da maledicência, que é isso que está escrito na Bíblia, traz consequências na nossa própria carne. Eu já provei para vocês em Números 12, eu já provei para vocês em Levíticos, eu já provei para vocês que o próprio Cristo fala desse assunto em Mateus 5, no Sermão da Montanha, e veja o que Paulo fala na mesa da Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, do 28 ao 31, lembrando que Paulo está relembrando um mandamento do próprio Cristo. E ele está reensinando a igreja de Coríntios que tinha perdido esses princípios. Então, em 1 Coríntios 11, Paulo escreve novamente a essa igreja a respeito desses princípios bíblicos. E olha o que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Aí olha o que Paulo diz: por conta disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos já morreram por conta disso. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Repetindo, Paulo está falando do pecado da língua. Eu não reconheço meu irmão como meu irmão. Eu não reconheço o pastor como pastor. Eu estou naquela igreja, mas eu não reconheço aquele povo como um corpo. Eu não conheço ninguém. Eu não tenho intimidade. Eu falo mal. Eu estou indo lá só para cumprir minha obrigação. Você está trazendo condenação a você mesma. Paulo deixa bem claro que muitos estão doentes e muitos já morreram por esse motivo. E Paulo começa o texto dizendo: examine-se, pois, a si mesmo. Você não tem que ver o pecado do outro. Você não tem que ver a vida do outro. Você não tem que ver quem anda com Deus e quem não anda. Você tem que ver você.
Depois que você vê você, aí você come do pão, come do cálice. Isso não é no dia da Santa Ceia. Isso tem que ser a tua vida com Deus. Muitos estão bebendo indignamente. Aí Paulo diz, isso, né? Falando mal do próximo, julgando o próximo e não julgando a si mesmo. E por conta disso, estão doentes, estão fracos na fé. E por conta disso, muitos já morreram. Paulo deixa bem claro. E esse texto fecha a questão da maledicência, da fofoca a respeito da língua. Olha o que diz Mateus, capítulo 12, versículo 36 ao 37. Toda palavra frívola. O que é frívola? Que não se preocupa com o que fala. Já percebeu que tem pessoas que encostam em você e não falam nada com nada? Tira tua paz do culto. Tira tua paz dentro da igreja. Tira tua paz com Deus. Ela chega e faz um comentário desnecessário a respeito de um irmão. Palavras frívolas. Essas pessoas, diz Mateus 12, 36 ao 37, darão contas a Deus pelas palavras. Olha o que diz o texto. Pelas palavras seremos justificados. E pelas nossas próprias palavras somos condenados. Então, toma muito cuidado com o que você ouve. Toma muito cuidado com o que você fala. Porque as tuas palavras vão te condenar, sim. Você pode perder a tua salvação, sim. Lembrando que o pecado da língua, nós temos consequências neste mundo vindouro. Neste mundo e no mundo vindouro. Então, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos do próximo e a forma com que julgamos o próximo. Quantos de nós são descuidados com o que falam? Quantos acabam falando coisas da sua cabeça e não coisas que existem dentro da igreja? E falam com tanta verdade, como se as palavras que eles estão falando viessem do Senhor. Como uma revelação de Deus, né? Tem pessoas que vai fofocar de um para o outro, vai falar mal de um para o outro, e falam com tanta verdade que a outra pessoa, foi confirmação de Deus. Era isso que eu queria saber para poder sair da igreja, para poder me afastar do fulano, do ciclano. Irmão, vai conversar com Deus, vai orar por essas pessoas, porque você pode ficar enfermo. A Bíblia deixou bem claro, e pode até morrer dessa enfermidade. Por isso, muitos estão enfermos, muitos já dormiram, ou seja, muitos já morreram por conta desse tipo de pecado. Ele tem consequências, sim. Tem palavras, irmãos, que estão todas colocadas diante de Deus. E o Senhor vai requerer todas as palavras que são colocadas diante dele. O Senhor vai requerer de todos os seus pronunciadores uma atitude de arrependimento, sem que eles poderão até perder a salvação se não houver arrependimento. Deu para vocês entenderem a respeito da palavra que sai da sua boca? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Amém? Amém. Amém? Exatamente. 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 Tá sujando a imagem e semelhança do outro com pensamentos de justiça própria ou julgamento precipitado. São pessoas que se acham santas, se colocam, a Bíblia diz que tais pessoas se colocam no lugar do próprio Deus, porque elas se justificam, se acham santas o suficiente para julgar o próximo, tá? E por isso serão bem julgadas por Deus, tá? Vamos falar sobre a restauração de Jó. Quando Satanás investiu contra Jó, ele atacou 5 áreas fundamentais na vida de Jó. Primeiro, a área financeira, que levou Jó à falência, arrancando tudo que ele tinha em um único dia, tá? Muita gente pergunta isso. Segundo, ele atacou os filhos. Satanás provocou um acidente grave envolvendo todos os filhos de Jó,
No mesmo dia da sua falência financeira, Satanás provoca a morte dos seus 10 filhos, no mesmo instante que Jó estava falido, precisou sepultar os seus filhos. Terceira área que o Satanás atacou foi a saúde de Jó. Lembrando que Jó não acusou seus amigos, não, falou mal dos seus amigos, nem entrou na onda dos seus amigos, e por isso as feridas do seu corpo foi sarada, né? A área da saúde de Jó foi atingida, porque Satanás colocou diante de Deus que Jó não temia a Deus. Mas quando Jó foi provado nisso, a enfermidade lançada teve que ser retirada. Quarta coisa que Satanás atingiu foi o casamento. Irmãos, preste bem atenção nas formas que Satanás ataca, né? Então ele entrou no casamento de Jó. Depois de perder seus 10 filhos, depois de perder a sua saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa. A quinta área que Jó foi afetado por Satanás foi o relacionamento, as amizades. Ele foi atacado pelos seus próprios amigos, que se tornou um peso na vida de Jó e não um refrigério, né? Mas no fim da prova, Deus restaurou. A sua restauração começou quando Jó ainda estava enfermo, porque a Bíblia diz que os olhos da sua alma foram abertos. Lembra que Jó fez um pacto com Deus? Os olhos da alma de Jó foram abertos para compreender a majestade de Deus e sua fraqueza. Enquanto ele orava pelos seus amigos, ele foi instantaneamente curado da sua chaga, uma evidência exterior que Deus estava sarando Jó de todo o seu sofrimento. Jó 42:10 vai dizer que Deus mudou a sorte de Jó quando esse estava orando pelos seus amigos. Neste momento de oração que Deus colocou Jó para orar pelos seus amigos, Deus estava restituindo a vida de Jó. Então, ao longo dos anos, Deus reconstruiu a família de Jó, juntamente com a sua esposa, que nunca lhe abandonou, né? Muitos falam mal da esposa de Jó, mas ainda assim não abandonou, e deu mais 10 filhos, né? Então, toda libertação começa do interior para o exterior. Toda libertação começa com o homem da casa, né? E depois se transfere para toda a família. Então, assim Deus atua na vida de todos, tá? Deus restaurou a saúde de Jó no mesmo dia, sim. Mudou o Senhor a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. A cura física de Jó foi instantânea. Creio eu que aconteceu no momento da oração, por conta da forma que está escrito o texto. Às vezes, o que nos impede de colocar um fim nas nossas adversidades, no nosso sofrimento, é a ausência de compaixão pelas pessoas que nos cercam. Nós começamos a ficar com o coração endurecido por conta do nosso próprio sofrimento. A ausência da plenitude e do amor de Cristo em nossas vidas nos levam a passar mais tempo no sofrimento. Deus restaurou os bens de Jó. Está escrito em Jó 42:10, o Senhor deu em dobro tudo que Jó possuía. Quando Jó foi visitado pelos seus parentes, eles lhe trouxeram pendentes de ouro, trouxeram riquezas, e com este fundo inicial, Jó reconstruiu a sua riqueza. O texto bíblico deixa bem claro que o patriarca recebeu uma peça de dinheiro de cada pessoa e um pendente de ouro de cada um. E que, por bênção de Deus, teve o dobro de tudo que antes possuía. O que Jó passou a possuir na Bíblia, diz a Bíblia que Deus abençoou o último estado de Jó maior do que o primeiro. Por quê? Porque Jó reconheceu Deus nas adversidades e nas provações. E quando isso acontece, eu experimento a libertação, então logo o meu último estado vai ser melhor do que o primeiro. Pois Jó, ele chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 7 mil juntas de boi.
Se Jó era um homem mais rico da sua época, ele passou a ser um homem duplamente rico após a sua provação. Vale destacar que a riqueza de Jó é uma expressão clara da bondade de Deus, lembrando que o justo tem uma cerca protetora em volta dele, tá, irmãos? Veja que o próprio Satanás consegue ver a cerca que estava protegendo a vida de Jó. É Deus quem adestra as nossas mãos para o trabalho. A Bíblia deixa isso bem claro. Então, se adquirimos riquezas, vem de Deus e é para a glória de Deus. E por isso a importância de dar os dízimos e as ofertas. Porque se até a nossa mão para o trabalho é Deus que adestra, nós precisamos reconhecer que tudo vem do Senhor. E por isso devemos devolver a Deus o que é de Deus. Fora isso, estamos roubando o próprio Deus. Então, Deus restaura também o casamento de Jó. Muitos casamentos não passam pelo teste da pobreza. Outros não passam pelo teste do glamour, né? Na riqueza, começam a atrair esposa, atrair esposo, mas quando Jó está no fundo do poço, sua mulher lhe ordena abrir mão dos seus princípios absolutos a respeito de Deus e morrer, né? Ela diz: você ainda se mantém íntegro, né? Abençoa esse teu Deus e morre, ou seja, pede a bênção para Deus e morre. Acaba com o teu sofrimento, né? Sua mulher querendo empurrá-lo, vamos dizer assim, ou acelerar o processo de Deus na sua vida, falou para ele: você precisa acabar com esse sofrimento. Se fosse hoje, né? Não fosse um Jó da vida, talvez olhasse para sua mulher e dissesse: né? Agora eu estou duplamente rico, tu quer ficar comigo, né? Quando eu estava pobre lá, cheio de ferida, você mandou eu morrer, né, desgraçado? Né? Mas Jó era um homem tão íntegro, tão justo, como diz a Bíblia, um sacerdote do seu lar, que ele resgatou também a sua esposa, restaurou a sua mulher. É um dever do homem restaurar a vida espiritual da sua mulher, é um dever do homem cuidar da sua esposa, é um dever do homem amá-la e restaurá-la. Irmãos, por mais que a mulher seja uma louca, o homem tem capacidade de restaurá-la e colocá-la nos propósitos de Deus. Veja que esta mesma mulher agora consegue devolver a Jó 10 filhos melhores do que o que Jó tinha. Ou seja, os filhos de Jó eram os homens mais poderosos e as mulheres eram as mais bonitas do mundo. E quem fez isso? A esposa que Jó restaurou. Jó poderia ter dito: ô mulher desgraçada, quando eu estava cheia de ferida, você mandou eu morrer, né? Eu não esqueci, não, sua infame. Não. Jó, muito pelo contrário, restaurou essa mesma mulher para o propósito que Deus tinha na vida dela com ele. E essa mesma mulher agora devolve para Jó seus 10 filhos. Lembrando, toda libertação na família começa pelo homem, porque nele tem toda a obra de salvação. Moisés salvando o povo, Jesus salvando a sua igreja. Toda a obra de libertação, de salvação começa pelo homem, mas toda a obra de redenção começa pela mulher. Então, agora Jó está com vigor, cheio de saúde e duplamente rico. Ele poderia dizer: ô mulher infeliz que mandou eu morrer, eu vou arrumar outra porque você não esteve comigo na hora da dor. Não, ela estava lá. Ela só não foi sábia para aconselhá-lo. E esse mesmo homem, esse sacerdote que diz a Bíblia, agora restaura a vida da sua esposa e anda junto com ela. E os propósitos de Deus se cumprem nessa família, porque Jó era um grande sacerdote, porque Jó não era um homem que sacrificava só pelos seus filhos e pelos sentimentos que seus filhos poderiam ter a respeito de Deus. Ele não era um homem que se preocupava apenas com os pensamentos que poderiam levar seus filhos a pecar. Não era um homem que estava apenas vigiando a sua casa, mas era um grande marido. Este homem, no meio da dor, pediu para que a sua esposa se calasse, ensinando para ela que o caminho correto era da obediência e dos valores aos princípios de Deus. Este homem, esse sacerdote, foi capaz de fazer com que esta mulher, mesmo em meio às chagas e feridas, estivesse com ele, ao ponto de restaurar ela também.
O mesmo Deus que curou o corpo de Jó, curou a alma de Jó, curou o coração de Jó e sarou o casamento de Jó. O mesmo Deus que sarou as feridas do corpo de Jó, também curou o coração e a vida sentimental de Jó. Jó, certamente, irmão, como um grande sacerdote, que é aquele que leva o povo a Deus, levou a sua esposa para Deus, mesmo ela sendo uma louca, mesmo ela sendo uma mulher que falou contra os princípios de Deus. Este homem perdoou esta mulher e a levou para os desígnios de Deus. Aquele relacionamento que a autora poderia estar estremecido foi restaurado. Deus restaura os filhos, como eu já falei aqui. Deus não somente fez um milagre na mulher de Jó por conta da fidelidade do sacerdócio dele para com ela, mas também restaurou seus 10 filhos. O inimigo, ele tem poder para destruir, ele não tem poder para destruir a família quando um sacerdote está de pé. Eu vou repetir, o inimigo não tem poder para destruir as famílias quando um sacerdote está de pé. Isso Jó nos prova em todos os capítulos do livro de Jó. Satanás, a família, é uma instituição divina. E se o sacerdote está de pé, irmãos, Satanás não pode contra eles. Por isso que Deus vai cobrar de Adão lá no jardim, quando Eva oferece o fruto a Adão. Você poderia pensar, a culpa foi de Eva, mas Adão foi o sacerdote. Deus deu nas mãos dele que cuidasse dela. Então, Jó também, agora com a sua esposa, restaura a vida dessa mulher juntamente com ele. Ele não descarta ela porque ela foi louca. Ele não descarta ela porque ela falou contra os princípios de Deus. Muito pelo contrário, ele foi sacerdócio na vida dessa mulher também. Ele teve o privilégio de ver novos filhos, de ter filhos, netos e netos. E a Bíblia diz no versículo 16 do 42 que ele viu até a quarta geração. Então Deus restaurou por completo a vida de Jó. A ira de Deus se acende contra os amigos de Jó e manda com que eles fossem até Jó para que eles fossem sarados e que Jó orasse por eles. Aí lá no Novo Testamento você vai dizer a Bíblia falando, né? Orai uns pelos outros para que sejam curados. Aí tem pessoas cheias de ganância, cheias de si, que não pedem oração para ninguém, que começam a fazer seus planos e propósitos sem nem perguntar para Deus, sem nem sequer ir alguém dizer, irmão, orem comigo, eu preciso saber se isso é da vontade de Deus. Jó intercedeu pelos seus amigos e Deus aceitou a oração de Jó, restaurando a vida dos seus amigos. O momento, porém, em que Jó colocou-se na brecha da intercessão, o seu relacionamento com os seus amigos foram restabelecidos. Por isso que a Bíblia diz, orai pelos que vos perseguem. Porque quando você começa a orar pelas pessoas, Deus vai trazê-las para você. E Deus vai trazê-las para você e elas vão pedir perdão. E elas vão ser restauradas também juntamente com você. Jó não somente foi restaurado na sua saúde, mas ganhou um novo vigor, a ponto de viver 140 anos para ver até a quarta geração. A Bíblia nos fala que Jó morreu velho e farto de dias e teve uma vida abundante e plena. Ou seja, ele viveu cada dia da sua vida com uma vida de qualidade. Muitos são ricos, muitos são empresários, mas não têm uma vida de qualidade. Vamos concluir aqui? O que ele conseguiu foi apenas. Satanás tentou contra a vida do justo, mas quando o justo é fiel, a única coisa que Satanás conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus e mais perto dos propósitos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós concluirmos essa aula. Se você é justo e fiel a Deus, por mais que Satanás tente contra a sua vida, a única coisa que ele vai conseguir é te colocar mais perto de Deus. Chegamos ao final desse trimestre, terminamos essa revista aqui, mais um trimestre, graças a Deus, mais um livro da Bíblia que nós conseguimos estudar, e nós estudamos o sofrimento e a restauração de Jó. Nós aprendemos que, mesmo que Satanás
se lance contra nós, Deus reverte em bênçãos quando nós reconhecemos a soberania de Deus. Então, mesmo que o diabo queira nos destruir, mesmo que venhamos estar em um mundo tenebroso, nós vamos sair dessa batalha mais crente e mais forte e mais perto de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês do Facebook, Deus abençoe cada um de vocês que estavam assistindo essa aula. Deus abençoe vocês aqui da Vida na Palavra. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Daqui a pouco tem culto. Saindo do Egito. Irmãos, não perca a live. Não deixe de estar presente, como disse Paulo no texto que nós lemos, né? Você precisa saber o corpo de Cristo a qual você habita. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.